Oi, gente! Voltamos para a nossa última aula de Revolução Francesa. Agora nós vamos falar mais detalhadamente sobre o período do terror, que foi a República Jacobina, tá? A gente usa esse termo período de terror por conta do excesso de números de execuções que ocorreram durante esse período, tá bom? Foram muitas execuções na guilhotina, tanto é que aqui do lado eu coloquei a foto de uma guilhotina que eu estou tapando. Eu não sei se eu apareço ou aparece a guilhotina, ou se eu tapo o texto. É muito difícil, complicado. Então, foi o período em que a guilhotina mais trabalhou na Revolução, né? Foram mais de 6.000 execuções em um ano, pasmem, né? Por isso foi conhecido como um período de terror, mas também foi um período de inovações, posso dizer assim, de inovações na República Francesa. Por exemplo, o período do terror, a República Jacobina, foi um período de radicalização. E é uma coisa que a gente tem que levar para as outras aulas de história, em que a gente sempre tem que entender que, e aí é algo esperado, não é difícil de você começar a perceber, que sempre que existe um período de grandes dificuldades, de uma crise muito grande econômica, financeira, política e etc., e no caso da França aí, a crise era geral, vai existir uma radicalização. Sempre todos os processos eles acabam terminando em radicalizações. É assim desde que o mundo é mundo. Continua assim, tá? Se a gente olhar a história atual, nós vamos ver que estamos vivendo um período de radicalização também. Então, voa lá. Bem-vindo à história. Então, a gente viu que os ingleses, na Revolução Inglesa também, passou por um período de radicalização com a execução de Carlos I, né? E agora a França passa na história por um período de radicalização, considerando aí que, né, a França estava vivendo realmente o ápice do seu problema, porque tinha uma guerra aí contra todos os países da Europa, uma guerra interna, fome e miséria, e enfim, e pessoas que eram a favor da monarquia e pessoas que eram contra a monarquia, tem gente que era uma confusão, tá, gente? Então, a República Jacobina foi essa representação dessa radicalização do movimento da Revolução Francesa. Então, o líder jacobino desse período, que era de fato quem governava, apesar de ser uma junta, né, uma junta que governava, mas quem governava de fato, na verdade, era Maximilien Robespierre. Robespierre era o líder jacobino. Então, ele vai criar um tribunal de exceção, tá, gente? Tribunal de exceção é um tribunal que não é um tribunal convencional, não é aquele tribunal que existe na Constituição, é um tribunal normalmente para perseguir. E ele vai criar o Comitê da Salvação Pública, o Comitê de Segurança Geral. Para que fazer para que isso? Era para perseguir os opositores do regime e fazer essas 6.000 execuções, tá? Então, era um período onde qualquer um que pensasse diferente, e aí a gente, lembrando da radicalização lá na Revolução Inglesa, a gente lembra que a República Puritana acabou virando uma monarquia absoluta, não é verdade? Com o nome de república, mas tinha um ditador, e Maximilien Robespierre também acabou virando um ditador. Né? Era uma república que tinha um ditador que extrapolou em seus poderes. E com isso ele mandou perseguir e executar qualquer um que pensasse diferente dele, que pensasse diferente do pensamento jacobino. Então, girondinos foram mortos, pessoas que defendiam a monarquia constitucional foram mortos, até mesmo jacobinos, que eram mais moderados, foram executados nesse período. Tá? Através desse tribunal revolucionário, através do Comitê da Salvação Pública. Então, ele se dizia o dono da moral, o defensor da revolução, o defensor dos valores revolucionários, dos bons costumes
enfim, ele era um puritano, ele era, assim como na República Puritana, e a gente ele era um conservador, não era um conservador, mas ele era a favor, ele era o incorruptível, né? O apelido de Robespierre era o incorruptível. Então, ele tinha essa bandeira da radicalização. Todo mundo que pensasse diferente dele seria julgado, seria executado por pensar diferente dele, porque ele era o que estava com a razão, ele era o incorruptível, ele era o mais correto de todos. E durante o governo, durante esse 1 ano, né, do governo da República Jacobina, a gente vai ter uma nova Constituição na França. Essa nova Constituição vai trazer algumas novidades, né, que acabam com o fim da República Jacobina. Vai haver a criação do ensino público e gratuito, que na França não existia até aquele momento escolas públicas e escolas gratuitas. Uma coisa muito, muito positiva que vai acontecer, apesar de todas as coisas negativas, vai ser a abolição da escravidão nas colônias. Então, a Revolução Francesa, o governo de Robespierre, vai ser o primeiro a terminar com a escravidão, antes mesmo dos Estados Unidos terminar. Então, a República Jacobina faz com que as colônias francesas extinguam a escravidão, deu fim à escravidão. Isso foi positivo, né? E para conter a inflação, o aumento de preços e fazer com que a população tenha acesso ao pão, então ao alimento, ele vai tabelar os preços. Então os preços eles passam a ser tabelados através da lei dos máximos. Então o pão tinha o preço tal, não podia se cobrar mais do que aquele preço num pão ou em qualquer tipo de alimento, roupa, vestuário. Então, mais uma vez, o Estado estava interferindo na economia, tá? Dessa vez, para evitar que o povo passasse fome. Também houve um aumento de salários. Vocês estão anotando? Cadê o caderno? Pegaram? Dá pausa aí, volta o vídeo se precisar. Então, houve um aumento de salários também. A instituição do sufrágio universal, essa Constituição vai permitir que todos os homens, não mulheres, possam votar independente de renda. Então, acaba com o voto censitário. Então, a gente vai ter aí bastante inovações durante o período do terror, durante o governo de Robespierre. Só que o número de execuções foi tão impopular, era tão maior do que qualquer coisa que ele tentasse fazer de positivo, que acabou depondo contra o próprio governo. Então, esse terror fez com que os girondinos tivessem força para dar um golpe de Estado. Aí, eu sempre nas aulas a gente brinca, né, que a Revolução Francesa, eu costumo brincar com os alunos, são tantos golpes, né, golpe à direita, golpe à esquerda, depois golpe à direita de novo, que você fica até confuso. Então, vamos lá. Quando houve a República Jacobina, a gente teve um golpe da esquerda, porque os jacobinos sentavam à esquerda. Quando houve o golpe do 9 Termidor, houve um golpe da direita, porque eram os girondinos tomando o poder. Então, os jacobinos, eles vão perder popularidade por conta desse número de execuções e os girondinos vão conseguir dar um golpe, então, que é chamado golpe do 9 Termidor. E aí, parêntese, Cristiane, que eu esqueci de falar isso. Robespierre, além dessas medidas, ele fez algumas medidas meio loucas. Eu considero meio loucas, porque foram desnecessárias, sabe? Aí já é querer demais. Ele resolveu mudar o calendário, ele resolveu mudar o ano, ele resolveu mudar os meses, ele resolveu mudar os dias da semana, ele resolveu mudar o sistema. O sistema métrico foi bom, tá? Isso aí a gente usa até hoje, curiosidade. Você sabia? Vamos lá, momento curiosidade da aula. Você sabia que, graças a Robespierre, hoje em dia você compra 1 quilo de feijão ou 500 gramas de carne? Sabia? Que graças a Robespierre você compra 1 metro de tecido? Que você usa centímetros, decímetros, milímetros?
É graças à Revolução Francesa que a gente não usa essas milhas, esses pounds, essas coisas loucas que se usam nos Estados Unidos e que você não tem a menor noção do que é que eles estão falando. O que é uma milha? Uma milha é mais do que 1 quilômetro. É 1 quilômetro e alguma coisa. Que coisa esquisita, não é verdade? Então, isso foi positivo. Agora, essa história do calendário não vingou, graças a Deus, durou só o tempo da República Jacobina, mas um pouquinho e morreu depois. Quando Napoleão toma o poder, ele acaba com isso, porque era muito confuso esse calendário. Eu até coloquei aqui no Google para falar para vocês, que é para a gente poder entender quando é que foi esse golpe aí de 9 Termidor. Então, 9, que foi o golpe do dia 9 do mês Termidor, que equivale a 28 de julho, entendeu? Não é nem dia 9 e nem o mês é Termidor. O dia é 28 e o mês é julho. Por quê? Porque o ano primeiro começava no meio do ano, gente. Começava no equinócio do outono, ou seja, 22 de setembro, que era o dia 1º de janeiro deles. Olha que confusão louca na minha vida. Eu ia ficar completamente louca. E o primeiro ano, e aí com isso, não estavam mais em 1793. Eles estavam no ano 2, porque o ano 1 começou com a República, em 1792. Ou era o ano 0? Vocês estão vendo? Como é difícil? É muito difícil. E aí os meses, eles não tinham 30 dias. Eles eram... Ai, era muito complicado, gente. Muito, muito, muito difícil. Então, os meses, eles tinham relação, o nome, com o clima daquela época. Então, por exemplo, o primeiro mês, que era em setembro, chamava Vindimário, que fazia referência à vindima, que era a colheita das uvas. Aí depois tinha o mês do brumário, nome alusivo à bruma ou nevoeiro que acontecia nesse período aí, que devia ser novembro. Como o mês tinha mais do que 30 dias, ele começava no meio do mês, ele começava no meio do mês, terminava em outro mês, ocupava... Ó, é difícil, é triste. Então, para a gente saber as coisas que aconteceram na Revolução Francesa agora, até Napoleão, a gente precisa consultar o Google para saber que dia que era, que mês, porque eu não sei. É muito difícil. Muito complicado esse calendário de Robespierre. Se eu vivesse nessa época, eu ia sempre estar perdida no tempo, no espaço, que eu não ia saber que dia era, que mês eu estava. Eu ia ficar perdida, não saberia viver assim, né? Muito difícil. Muito, muito complicado. Então, no dia 9 Termidor, os girondinos, que anota aí no seu caderno, 9 Termidor é igual a 27 de julho, os girondinos deram o golpe, né, e tiraram Robespierre do poder. Robespierre acabou experimentando do próprio veneno, ele foi condenado à guilhotina também. Então, a reação termidoriana, ou seja, este governo dos girondinos, termidoriana é porque é do mês Termidor, que era o mês de julho. Entenderam, né, gente? Podia ser reação julina, a gente ia entender. Mas é termidoriana, porque sei lá o que acontecia de que terminava no mês de julho. Desculpa, temos que fazer uns adendos aqui, umas loucuras para distrair, porque é muito confuso. Então, esse governo girondino, que a gente vai chamar de reação termidoriana, ele vai executar Robespierre na guilhotina e anular essas medidas populares tomadas pelos jacobinos, tipo o aumento do salário, o tabelamento de preços, a educação pública gratuita, o voto universal masculino, isso tudo vai acabar.
restabelecendo, vai restabelecer a liberdade de preços, ou seja, cada um põe o preço que quiser, a promulgação de uma nova Constituição. Gente, durante esse período de 10 anos, a França teve 3 constituições. Olha, esse foi um período muito difícil, eu tenho pena dos franceses. Mas, enfim, a Revolução Francesa foi importante para a gente, para a nossa vida. Senão a gente ainda estaria vivendo em regimes absolutistas. Mas o povo francês sofreu muito para isso. Então foi promulgada uma nova Constituição que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório. Então não era mais por uma pessoa, era por um grupo de pessoas de diretores que formavam um diretório. Além de retornar ao voto censitário. Pausa para a água. Aqui a gente tem Robespierre, ele sendo executado na guilhotina, né, a execução dele. E aqui eu não sei como eu poderei dar aula. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Opa, consegui. Deixa eu me diminuir. Tô diminuindo. Fiquei pequenininha. Consegui. Então, gente, terceira fase, o diretório. O governo do diretório, o governo jacobino. Não. O governo girondino, Cristiane. Tô ficando louca. Girondino, gente. Tô cansada de gravar essas aulas todas de uma vez só. Então, a terceira fase é o diretório, e aí vai durar um pouco mais que um ano. É de 1795 a 99. Então, após a queda de Robespierre, a alta burguesia, lembrando que os girondinos eram a direita, e a direita é representada pela alta burguesia, né, representa os interesses da alta burguesia, então a alta burguesia vai voltar ao poder, disposta então a consolidar as suas conquistas, a conquista da burguesia. E aí eu coloquei, graças a Deus, o mês certo, em agosto do ano de 1795, foi criado o diretório, né? Com 5 membros, chamados diretores. Então, 5 diretores, 5 membros é que vão governar, é que vão exercer o poder executivo na França. Essa fase ela vai acabar em 1799. Por quê? Porque como existia um medo muito grande de novas instabilidades, de mais uma radicalização, porque, como eu disse para vocês, em momentos de crise, as radicalizações elas estão aí, postas à mesa e podem acontecer a qualquer maneira, de qualquer forma. O diretório tinha muito medo da radicalização e começou a achar que um governo forte, que um governo centralizado, com um líder forte, iria trazer mais estabilidade. E nessa época, o exército estava ganhando muita popularidade, porque a França estava em guerra, né, gente? A gente não pode esquecer que, apesar de a gente estar falando de um período de revolução, a França estava vivendo uma guerra fora do território francês, uma guerra contra toda a Europa. E aí, um general se destacava muito em razão das suas vitórias. Ele teve uma vitória muito expressiva no Egito, por exemplo, uma batalha que foi muito conhecida, né, em que ele ganhou uma fama enorme, que é Napoleão Bonaparte. Então, o diretório começa a achar interessante se aliar à figura de generais, a figura de alguém que possa exercer uma figura de comando, que possa exercer o poder executivo de uma forma mais sólida, né? Que evitasse uma nova reviravolta jacobina, né? Um novo golpe à esquerda, uma nova radicalização. Né? Então, a crise econômica ela vai estar
ela ainda não vai ser resolvida, obviamente. A França continua vivendo um período de grande crise, de grande instabilidade. A crise nunca vai deixar a França, né? Nesse período do século XVIII. Vai ser algo que só piora com a Revolução, com a guerra contra várias frentes, vários países, com a instabilidade interna. Então, a crise econômica ela cada vez mais se agrava a cada dia, a corrupção ela só aumentava, a falta de alimentos era uma constante, porque tinha que alimentar um exército, né, gente? A questão do clima ainda era muito difícil. Então, o governo do diretório vai ficando cada vez mais enfraquecido e os girondinos começam a achar que uma aliança com um general de fama, com alguém que pudesse ser influente, que pudesse ser poderoso, que exercesse uma influência, um poder sobre o povo, era a solução para a Revolução Francesa. Daí, veja bem, a Revolução se fez para se depor um líder autoritário absoluto, para dar fim a esse tipo de governo. E 10 anos depois, os revolucionários começaram a achar que a solução era alguém que tivesse o poder centralizado. Olha que loucura, gente. Contradições da Revolução Francesa. Então, a França imersa no caos, né, imersa na confusão do caos, né, da Revolução, imagina 10 anos disso, de revolução, de crise, de falta de alimento, de guerra. Imaginem, né, a situação que os franceses estavam vivendo. Então, a França imersa nesse caos, então, sob a ameaça de ataques internos, externos, né, a burguesia, ou seja, a direita, a alta burguesia, vai se articular para entregar o poder na mão de alguém influente, de alguém que pudesse ter poder, né? Ser poderoso, alguém que tivesse influência de comando. E aí, olha só, gente, como a direita, sempre que ela articula um golpe, ela articula junto com forças militares, né? Preste atenção como isso acontece. Acontece desde a Revolução Francesa. Então, a direita, os girondinos, eles vão se unir ao exército, se unir ao general Napoleão para então dar um golpe chamado golpe do 18 Brumário. Mais uma vez a gente está fazendo referência ao calendário da Revolução, criado por Robespierre. Então, o golpe do 18 Brumário, na verdade, ele aconteceu no dia 9 de novembro, tá? Do ano de 1799. E o golpe do 18 Brumário é o que vai exatamente encerrar o período revolucionário. A gente vai ter aqui, durante o período do diretório, como eu falei para vocês, que existia uma ameaça sempre de radicalização, executado Robespierre, a gente vai ter a figura de Graco. Graco, que era o apelido, o nome dele era, eu não sei pronunciar, se chamava Bibefou, Bibeuf, não sei falar. Ele era um líder jacobino que tentou mais uma vez um outro golpe à esquerda e ele foi capturado, foi preso, foi guilhotinado e então essa tentativa de golpe foi fracassada. Bom, externamente, a França ainda enfrentava com sucesso os países absolutistas, porque realmente Napoleão era um gênio militar, ele tinha muitos sucessos, as batalhas eram sempre muito favoráveis. Eu tô querendo crescer e tô diminuindo. Não. Ai, voltei. Não vai ter edição o vídeo, gente. Vai ter que ficar assim, porque eu não sei editar.
Então, Napoleão, com o gênio militar que era, ele tinha muitas batalhas, ele estava vencendo direto, né, as guerras externas, ele era considerado um ídolo aí pela população da França, e de fato ele era um gênio militar, ele tinha muito sucesso, ele era uma figura envolvente e que concentrava em torno dele todas as forças, todo o poder girondino, apoiando então a figura de Napoleão Bonaparte. E aí, visando, na verdade, os girondinos, eles visavam consolidar a república burguesa, tá? Eles achavam que Napoleão ele iria ser a figura que iria consolidar os interesses da alta burguesia, aqueles interesses que eles conquistaram, que ele ia defender a República Burguesa. Então, para consolidar a República Burguesa, os girondinos vão apoiar o golpe do 18 Brumário. E Bonaparte, então, vai derrubar o diretório e vai instituir o consulado. Tá bom? E aí encerramos a Revolução Francesa. E aí começa o período napoleônico, nossas aulas do próximo mês, ok? E aí, como eu disse, 18 Brumário, na verdade, é o dia 9 de novembro do ano de 1799. E Napoleão acaba com esse calendário revolucionário, volta ao calendário gregoriano, e aí a gente pode contar o ano normalmente, tá tudo bem, tudo certo, mas enquanto isso a gente precisou de uma colinha. Gostaram? Eu sei que foi difícil, gente, é bastante coisa. É um assunto denso, é um assunto complexo. Por isso é necessário que vocês façam anotações, é necessário que vocês estudem bastante. Eu vou disponibilizar também um documentário para que vocês possam aprofundar esse estudo, esse conhecimento. A gente vai fazer o uso do livro. Eu peço que vocês anotem e aí, se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Vocês estão à disposição, né, nas minhas redes sociais, com meu e-mail, tá tudo disponível para vocês. Vocês podem falar comigo no Instagram, vocês podem falar comigo no Facebook, vocês podem me mandar e-mail, tá? Todas as dúvidas a gente está aqui disposto a ajudar e auxiliar nesse período complicado aí de pandemia, em que as aulas não são presenciais e que a gente está tentando fazer o nosso melhor. Né? Acho que os professores do Brasil estão tentando fazer, aliás, Brasil não, do mundo, estão tentando fazer o seu melhor, mesmo que à distância. Tá bom, minha gente? Um beijo, um abraço. Desculpa se ficou difícil, se ficou longo, se não deu para ser melhor, mas a gente está aqui tentando fazer e dar o nosso melhor, tá? Revolução Francesa é um conteúdo extenso, complicado, elaborado. E estamos aí para tirar dúvidas. Estejam à vontade. Um beijo, até a próxima aula, até o período napoleônico. Tchau, tchau.